Se você já pesquisou um pouco sobre a área tributária no Brasil, pensa em atuar nessa área, provavelmente já encontrou um vasto material falando sobre a complexidade da legislação tributária brasileira. São leis federais, estaduais, municipais com constante atualizações diárias e isso pode já demonstrar um pouco de como é atuar na área tributária no Brasil. Bom, é nesse ponto que os tributaristas ajudam e salvam muitas empresas com o seu trabalho. Então eu resolvi fazer esse vídeo com 5 curiosidades sobre a área tributária no Brasil para tirar dúvida, fazer alguns esclarecimentos e quem sabe ajudar você a decidir sobre a sua carreira, se vai atuar na área tributária. Começando então com a primeira dúvida, afinal, o que faz um tributarista? Inclusive eu, pessoal, muitas vezes quando me apresento e falo que eu sou tributarista, que eu sou advogado tributarista, eu já sei que para quem não é adepto da área, quem não conhece, não tem um contato diário, eu vou ter que explicar um pouquinho, né, que eu identifico oportunidades e riscos na área tributária, explanar um pouco mais da minha atuação, porque de fato, quem não tem contato diário, quem não conhece, né, pode parecer uma profissão um pouco comum. Mas não é, tem cada vez mais se tornado importante para que as empresas consigam sobreviver no mercado. Mas vamos lá, o tributarista, a depender se ele for um advogado como eu, que atua prestando consultoria para alguns clientes, né, ou se ele é um tributarista que atua internamente dentro da empresa, geralmente empresas maiores tendem a ter profissionais, né, com dedicação total ali à estrutura da empresa, mas de forma resumida esse profissional nada mais do que acompanha as mudanças na lei tributária, auxiliando a empresa na tomada de decisões, né, falando para ela como que ela deve recolher determinado tributo, demonstrando para ela que, por exemplo, um tributo que antes se recolhia de uma maneira, né, com um percentual X, ele pode, né, de um dia para o outro, com a mudança de uma lei, passar a pagar uma alíquota maior ou menor. Então o papel do tributarista principal é ser muito dinâmico e atento, né, às constantes mudanças da nossa lei tributária. Então, como eu falei, às vezes tem um benefício fiscal que aquela empresa desconhece, então é papel do tributarista identificar esse benefício fiscal, né, e demonstrar, olha, para esse setor aqui, né, da construção, por exemplo, né, do ramo de confecção, né, o ICMS, vamos usar o exemplo aí da confecção, né, que existe até no estado de Santa Catarina de fato. Ele não é pago cheio, assim como outras empresas pagam, né? Ele tem uma redução de ICMS porque o governo entende que aquele setor X tem direito a um benefício, né, para conseguir trabalhar melhor, conseguir gerar mais empregos. Então o governo muitas vezes ajuda a empresa com o recolhimento de um tributo de uma maneira diferenciada e é papel do tributarista estar atento a essas mudanças e avisar, né, o empresário, orientar ali o setor fiscal de como proceder. É o contrário também, se um benefício fiscal deixa de existir, aquela empresa tem que estar ciente que o imposto dela pode aumentar em determinado setor, né? O tributarista tem que estar acompanhando essas mudanças, né? Inclusive o tributarista também atua com planejamento tributário, buscando ali entender qual é o melhor regime tributário para a empresa, os produtos que ela trabalha, o que ela deve otimizar para conseguir recolher os tributos, né? Cada vez menos, porque num ambiente com tantos impostos como a gente tem no Brasil, é necessário que as empresas olhem para esse setor, né, de uma maneira diferenciada, contando com esse profissional. E por fim, que eu entendo que é um papel muito importante do tributarista, é ajudar a gestão da empresa a tomar decisões, seja no sentido de planejamento tributário ou às vezes com um pedido judicial, né, que envolve também o trabalho do advogado em específico. Então às vezes a empresa precisa tomar uma decisão de entrar na justiça para entrar com um processo judicial, para conseguir o direito de recolher o tributo de uma maneira diferente. Então é o tributarista que vai dar essa orientação, confeccionar esse estudo. Então, por tudo isso que eu falei, pessoal, dá para vocês perceberem aí como é dinâmico, como é importante o papel do tributarista hoje para a sociedade empresária como um todo. Segunda dúvida, é preciso ser advogado para seguir a carreira de tributarista? Não, pessoal, não é preciso. É muito comum que em alguns momentos alguns profissionais imaginem isso por conta da vertente do direito tributário, mas não é uma realidade. Existe sim um advogado tributarista, mas tributarista, na verdade, não precisa ser necessariamente um advogado, né? Porque o advogado ele surge como tributarista quando é necessário entrar no campo judicial, numa defesa, num pedido judicial para que um juiz autorize a empresa a recolher um tributo de uma maneira ou outra, como eu estava falando anteriormente.
Porém, para ser um tributarista que lide aí com números, né, com o recolhimento dos impostos, com planejamento tributário, com compliance tributário, com recuperação de créditos administrativa, ou seja, recuperação de tributos que foram recolhidos indevidamente e que não necessitam de uma ação judicial, não é preciso ser advogado. Então a atuação do tributarista ela é muito ampla. Geralmente profissionais aí com formação em direito, contabilidade, economia, administração, geralmente são os que mais atuam na área tributária, porém não é só o advogado. Então isso aí é um mito que está sendo desconstruído agora, né? É importante falar que não existe também uma formação específica de tributarista. Existem cursos específicos sobre a área, pós-graduações em Direito Tributário, em Gestão Tributária. Então, basicamente, o profissional que for se tornar um tributarista, ele tem que decidir se ele quer atuar no campo aí contencioso, né, que aí sim precisa ser um advogado, ou se ele quer trabalhar no campo consultivo, em atuações administrativas que não envolvam processos judiciais. E aí ele pode seguir as outras profissões, pode fazer os cursos específicos, né, pode decidir com a sua pós-graduação nesse sentido também. Bom, uma terceira curiosidade é em quais setores que um tributarista pode atuar. Independentemente de qual setor, é importante destacar que todos eles têm um objetivo em comum, que é ajudar a empresa a economizar tributos legalmente, dentro da lei. Porém, existem 3 pilares dentro da atuação tributária que merecem um destaque. Uma delas é a escrituração e controle, a outra é a orientação, o tributarista consultivo e, por fim, aquele que faz o planejamento tributário. O que faz a escrituração e controle? Ele monitora os prazos de pagamento dos tributos, organiza essa relação de pagamentos dentro desses prazos, preenche guias, valores dos impostos e está ali diariamente monitorando, né, todas essas obrigações acessórias para que a empresa cumpra os seus compromissos tributários corretamente. Já o tributarista que trabalha com a parte consultiva, com a orientação, o próprio nome já diz, ele orienta então toda a equipe fiscal de uma empresa, está lhe dando o suporte, o treinamento necessário para a equipe conseguir entender como pagar os tributos, né, como organizar ali aquilo que a parte de escrituração e controle já fez. Muitas vezes é normal que esse profissional ele tenha que tirar dúvidas, como eu falava anteriormente, de uma mudança de legislação, né, de um benefício fiscal que mudou, uma alíquota que foi alterada. Então esse profissional ele está ali estudando, né, para se manter atualizado e passando essa orientação, essa parte consultiva para a empresa. Por fim, um terceiro pilar, e não menos importante, é o tributarista que atua com o planejamento tributário, que é buscar sempre, dentro da lei, encontrar as oportunidades tributárias para a empresa economizar os tributos. Essa parte de planejamento tributário pode fazer uma ligação também com o advogado tributarista, que não estou mencionando aqui, estou falando mais de atuações técnicas de tributarista e que não necessariamente ligadas à advocacia, mas sim, o planejamento tributário tem uma ligação muito grande também com a atuação do advogado tributarista, né? Porque o planejamento tributário pode identificar, por exemplo, que uma empresa pode pedir uma autorização judicial para conseguir pagar determinado tributo de maneira diferente. E aí o planejamento tributário casa com a atuação judicial também. Quarta curiosidade, como se manter atualizado na área tributária. Pois é, pessoal, em uma área tão dinâmica, que muda tanto o tempo todo, como é que se faz para ficar atualizado? Não tem segredo, pessoal. O jeito é se debruçar sobre a legislação, ler muito, fazer bastante curso, workshops, participar de treinamentos, se especializar com pós-graduações, mas principalmente mesmo, no meu entendimento, essa minha visão, é acompanhar tudo que for possível de notícias, de decisões sobre a área tributária, que muda muito, né? E não se acomodar também. Se hoje eu estudei uma regra, eu tenho que ter a consciência de que amanhã ela pode mudar. Com a vasta legislação tributária que a gente tem no Brasil, o segredo é estar sempre acompanhando uma decisão judicial, uma solução de consulta da Receita Federal, uma decisão administrativa do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Brasil. Então é importante demais que o tributarista ele não se acomode, que ele tenha essa noção que ele vai ter que estudar sempre para a vida inteira. E, inclusive isso vai impactar na próxima curiosidade que eu vou falar. Quinta e última pergunta, a carreira de tributarista é bem remunerada? Bom, pessoal, com grandes responsabilidades vem grandes recompensas também. E sim, por tudo isso que eu falei, com uma necessidade grande de atualização, de muito estudo,
O profissional tributarista é ele que está habilitado para ajudar uma empresa que muitas vezes precisa daquele profissional para continuar viva, para continuar trabalhando de portas abertas, gerando empregos, gerando receita, né, para a sua região. Então sim, o cargo de tributarista dentro de uma empresa, ou seja, um tributarista consultor, né, que atua com uma empresa um pouco menor que não tem esse profissional internamente, ou um tributarista advogado, todos esses profissionais têm ampla necessidade de atuação no mercado atualmente, graças também às exigências de transparência fiscal dos órgãos governamentais, da Receita Federal, para que as empresas recolham seus tributos corretamente. Esse profissional tem cada vez mais sido requisitado. Então, pessoal, também, né, finalizando, num país onde existem tantas regras tributárias, com tanta complexidade, com tantas mudanças, é essencial que todas as empresas, ao meu ver hoje, sem exceção, não importa se a empresa é uma multinacional ou se ela é uma empresa do Simples, todas essas empresas em algum momento correm o risco de pagar tributos indevidamente. É aí que entra o profissional da carreira tributária, que vai ajudar essa empresa e que vai fazer toda a diferença. Então sim, é possível que o profissional que atua internamente alcance grandes salários, assim como ganham os executivos que trabalham na gestão da empresa, e o profissional externo, consultivo, o advogado, também consiga uma boa remuneração. Chegar a esse destino, como eu disse, exige bastante estudo e dedicação. Então, boa sorte se você decidir pela carreira de tributarista, conte conosco. Para se atualizar, você pode inclusive assistir os vídeos do nosso canal. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever, a curtir esse vídeo e nos acompanhar.